A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero aqui, desde já, agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado em todas as nossas videoaulas, Aí a dona Sara, que está nos assistindo, a dona Edna, que não perde uma videoaula, está sempre orando por nós. Muito obrigado, que Deus abençoe todos aqueles que estão inscritos em nosso canal, todos aqueles que têm compartilhado. Muito obrigado. Estamos aqui hoje na nossa 12ª aula. Estaremos falando sobre as duas testemunhas do livro de Apocalipse. É uma aula bem emblemática, muitos têm dúvida. Eu confesso que eu também tenho dúvida. O livro de Apocalipse ele é um pouco difícil, mas assim como fala em nosso canal, descomplicando o Apocalipse. Então, de uma maneira simples, nós estamos aqui tentando te ensinar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Então, pegue aí seu caderno, pegue a sua caneta, anote. Se tiver alguma dúvida, coloque nossos comentários. Vai ser um prazer estar te respondendo. Nós temos também ali no Instagram. Nós temos o Instagram Descomplicando o Apocalipse e também temos aqui o nosso canal do YouTube. Então se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, amém? E que Deus continue te abençoando. Então já vamos passar aqui para a nossa aula de hoje, que estaremos falando sobre quem são as duas testemunhas, amém? Vamos aqui já começar aonde que na Bíblia está, aonde que está falando sobre as duas testemunhas. Então as duas testemunhas, nós lemos sobre ela no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11. Então Apocalipse ele tem 22 capítulos, o capítulo 11, já estamos então na metade do Apocalipse. Nossa 12ª aula e a metade do Apocalipse. Então vamos aqui, já lemos aqui no Apocalipse no capítulo 11, o primeiro versículo fala assim, o apóstolo João, enquanto ele estava escrevendo da ilha de Patmos, ele escreveu assim no primeiro versículo do capítulo 11: Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Então, como nós já estudamos em aulas anteriores, o anticristo, uma das coisas que ele vai fazer após ele fazer aliança com o povo de Israel, ele vai reconstruir o templo lá em Jerusalém. E agora que João, essa aqui figura a imagem do João com um caniço, medindo aqui o templo em Jerusalém. Então ele tinha que medir o santuário de Deus, o seu altar e também aqueles que neles adoram. Mas por que ele deveria medir? Aí o versículo de número 2 agora nos responde, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário. Se nós formos ver, desde lá da tenda do tabernáculo de Moisés, é dividido em 3 partes, o templo. Ele tem o lugar santo, o lugar santíssimo, que é dentro do templo, e também tem a parte de fora. A parte de fora é conhecido como o átrio exterior. Mas por que então que aqui foi falado para ele medir essa parte, tanto o santuário, o seu altar, o que eles adoram, aquela parte de dentro, quanto a parte de fora? Olha só, ele falou que era para ele deixar de fora aquela parte exterior do templo. Por quê? Porque foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Como já foi falado já em aulas anteriores, o anticristo na primeira metade da semana, ele faz uma aliança com os judeus. Ele faz uma aliança com o povo de Israel. Na metade da semana, ele quebra essa aliança e começa a perseguir os judeus. É aí que nós vemos na Bíblia quando os judeus eles fogem para o deserto para Deus sustentar eles. Só que o que acontece? Quando eles saem de Jerusalém, quem que toma conta de Jerusalém agora vai ser os gentios. E eles durante 42 meses, ou seja, durante a segunda metade da semana da grande tribulação, os gentios então calcarão os pés à cidade santa, que nós sabemos é a cidade de Jerusalém. Amém? Vamos passando. Agora vamos ver
qual será o ministério das duas testemunhas, né? O que eles irão fazer? Olha só, primeira coisa, agora já no versículo 3 ao versículo 5 do mesmo capítulo de número 11. Darei as minhas duas testemunhas, né? Aqui é Deus falando que é dessas testemunhas. Para quê? Para que profetizem por 1260 dias. Então, na Bíblia, sempre que ela fala sobre a 70ª semana, ou seja, a última semana de Daniel, que são os 7 anos, né? Lá quando fala 70, é Shabua, a palavra, né? Que não são dias, são 70 semanas de anos. Então, essa semana de anos, a última semana ali, a 70ª semana, elas são 7 anos, que estão divididos em duas partes, a primeira parte e a segunda parte. E sempre no Apocalipse fala 1260 dias. Se nós formos dividir 1260 dias por 30, né, que um mês profético ele tem 30 dias, nós vamos ver que vai dar 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Então as duas testemunhas elas vão profetizar durante 3 anos e meio. Vamos seguindo. Vestido de panos de saco. Nós vamos ver qual o significado dessas roupas. Também são essa as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então essas duas testemunhas, né, elas vão ter uma proteção divina, uma proteção especial sobre elas. E essa proteção vai durar esse tempo. 1260 dias. Durante todo esse tempo, nada de mal vai acontecer com elas. E tudo aquilo que Deus colocou no coração para elas profetizarem, elas estarão profetizando durante esse tempo da grande tribulação. Né? Aqui como está mostrando, ó, se alguém quer fazer dano, elas têm poder até de fazer sair fogo da sua boca para devorar ali os seus inimigos. Vamos passando aqui. A duração do seu ministério, né? Como eu já falei para vocês, ó, as duas testemunhas terão seu ministério durante 1260 dias, ou seja, a segunda parte da grande tribulação, né? Conforme nós lemos aqui em Apocalipse no capítulo 11, versículo 3. O ministério das duas testemunhas será voltado para Jerusalém e a nação de Israel, né? Elas vão profetizar da onde? Da cidade de Jerusalém. Elas vão estar sempre ali em Jerusalém profetizando. Outra coisa, a quem elas fornecem um testemunho especial do programa de juízo de Deus. Né? Nós sabemos que sempre que Deus ele vai trazer um juízo, ele nunca traz sem antes avisar. Então ali as testemunhas vão estar avisando tudo aquilo que vai estar acontecendo. Os juízos das trombetas, os juízos das taças, eles vão estar anunciando aquilo. Só que isso vai trazer o quê? Uma fúria contra eles. Tanto daquelas pessoas, né, aquelas que não amam a Deus, não vão gostar das testemunhas, quanto, né, tanto quanto o anticristo, o falso profeta e Satanás, que é a trindade satânica que vai estar agindo. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para essa imagem, né, para que você esteja olhando, ó. Essa aqui é a 70ª semana de Daniel. Pode ver que ela está dividida aqui em duas partes. Então tem a primeira parte, que é a parte da aliança do anticristo com os judeus. Na metade da semana ele quebra essa aliança e depois ele começa a perseguir o povo de Israel. E aqui, ó, esses 3 anos e meio ou 42 meses ou 1260 dias, ou também você pode ler na Bíblia falando assim, ó, tempos e metade de um tempo. O que significa tempo, tempos e metade de um tempo? É a mesma coisa, são os 3 anos e meio. Tempo, 1 ano, tempos, 2 anos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Né? Então, em toda a Bíblia, né, a Bíblia, se a gente começar a ler, a gente vai ver que tudo já está profetizado aquilo que vai acontecer. Inclusive, as datas, os tempos ali, qual vai ser a duração do ministério, já está tudo profetizado. Vamos seguindo aqui. Outra coisa agora também que é muito interessante, né, que eu gostaria de chamar sua atenção, né, talvez até você também nem saiba, assim como eu também não sabia sobre isso, mas
estudando, né, e vendo aí grandes homens de Deus, né, pessoas que têm um grande conhecimento, uma sabedoria, né, assim como o pastor João Maria Hermel, nosso pastor Napoleão Falcão, né, aqui os próprios livros que eu tenho lido de escatologia, né, e aprendendo, né, sobre essa parte, eu aprendi sobre isso. A diferença entre os evangelhos, né? O que é o evangelho da graça, o que é o evangelho eterno e o que é o evangelho do reino. Na verdade, a Bíblia fala sobre 3 evangelhos, como eu acabei de citar: o evangelho da graça, o evangelho eterno e o evangelho do reino. Mas o que isso quer dizer, irmão Rodrigo? Olha só, a primeira coisa, o evangelho da graça é aquele que está sendo pregado agora. Por quem? Por mim e por você, né? Está sendo pregado pela igreja do Senhor. O evangelho da graça, ele tem muitas promessas, né? Todas as promessas aqui da Bíblia, né, nós recebemos através do evangelho da graça. Esse evangelho é pregado pela igreja através do Espírito Santo de Deus. Esse é o evangelho da graça. Mas ele é pregado quando? Na era da graça. E hoje nós estamos vivendo a era da graça. Mas após a era da graça, qual é o evangelho que vai ser pregado? Após a era da graça, vai ser pregado o evangelho eterno. Você já viu sobre isso? Já leu sobre isso na Bíblia? Vamos ler? Olha só. Aqui em Apocalipse, no capítulo de número 14, o versículo de número 6, ele fala sobre o evangelho eterno. Olha só, eu vou ler para você. Pode conferir na sua Bíblia também, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e povo e língua e povo. Então, esse evangelho eterno, ele vai ser pregado durante a grande tribulação. Mas o evangelho eterno, ele tem apenas uma promessa. Sabe qual que é a promessa do evangelho eterno? É a eternidade, né? Por quê? Porque durante a grande tribulação, a igreja já vai ter sido arrebatada, né? Aqueles que ficarem, que permanecerem, aqueles que não tiverem a marca da besta, que escolherem por Cristo, né? Eles perderão sua vida, serão decapitados. Então, o evangelho que vai ser pregado durante a grande tribulação vai ser o evangelho eterno. Mas eu falei para vocês que existem 3 evangelhos. E qual que é o terceiro evangelho? O evangelho do reino. Para quem que é o evangelho do reino? É para o milênio, né? Nós sabemos que após a grande tribulação, após a batalha do Armagedon, vai começar aqui na terra, vai ter o milênio. Nós vamos falar sobre isso na nossa 20ª aula, que vai ser sobre o milênio. Mas o que vai ser o milênio? Vai ser 1000 anos em que Jesus Cristo vai governar aqui na terra. Então, se você lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, fala assim: e este evangelho do reino, não o evangelho da graça, e nem o evangelho eterno, mas o evangelho do reino. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações. E o que vai acontecer depois? E então virá o fim. Entendeu? Então, o evangelho do reino, ele é o evangelho do milênio, daquilo que vai acontecer, das promessas para o milênio, né? E vai ser pregado também ali pelos judeus, né? Durante o milênio. Se você lá, como está escrito aqui em Isaías, no capítulo 66, versículo 19, ele nos fala ali sobre os judeus indo a lugares longínquos da terra, porque ele vai ser pregado em toda a terra. Porém, o nosso evangelho da graça não, né? O evangelho da graça, infelizmente, existem pessoas que não querem receber esse evangelho, né? Tem alguns lugares até que não chegou o evangelho. Mas o evangelho do reino sim, né? Durante o milênio ele vai ser pregado em toda a terra e após ele então vai vir o fim. Por quê? Porque após o milênio vai vir o novo céus e a nova terra. Amém? Vamos passando aqui. Agora, as vestimentas de arrependimento. Olha só, suas vestimentas indicam aflição, humilhação e tristeza, né? Como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 11, eles estão vestidos de pano de saco, né? Aqui está uma representação, né? A roupa de pano de saco.
é semelhante à dos profetas do Antigo Testamento. É um símbolo de que esses profetas trarão condenação e convocação à nação de Israel ao arrependimento, né? E tomara Deus que nós também hoje, né, possamos nos voltar ao arrependimento, ao quebrantamento, né? Por quê? Porque tudo isso breve irá acontecer, né? Que nós possamos verdadeiramente entregar nossas vidas a Cristo, né? E viver o evangelho puro, o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, porque Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E aqui, né, mostrando aqui uma imagem de arrependimento. É isso que eles vão pregar, né? Arrependam-se, mudem as suas maneiras de viver, né? Abandonem tudo aquilo que os afasta de Deus. Essa vai ser a mensagem das duas testemunhas. Vamos seguindo aqui agora, sinais e juízos. Elas têm autoridade para fechar os céus para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para as convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Né? Então, olha só o poder que Deus vai dar para as duas testemunhas, né? Vão ter poder para fechar o céu, para que não chova, e também aqui, como mostra na imagem, para converter, né, as águas em sangue, né? Esse vai ser o poder que Deus vai dar para que eles operem não apenas com palavra, né, mas aquilo que eles profetizarem vai estar se cumprindo através ali dos sinais e dos juízos que Deus vai estar trazendo sobre a terra. Vamos passando aqui agora uma coisa também que gera bastante dúvida, né? Eu tenho dúvida, com certeza você tem dúvida, mas, irmão Rodrigo, e quem são as duas testemunhas? Né? E aqui eu já quero falar para você, né, que se eu falar para você é A, é B ou é C, eu não estaria agindo corretamente. Por quê? Porque a Bíblia, ela não fala a identidade das duas testemunhas. Né? Então eu não posso falar aquilo que a Bíblia não fala. A Bíblia não revela quem seja. Ela dá o quê? Dá alguns sinais ali e algumas pessoas entendem que pode ser ou uma pessoa ou outra. Mas eu não posso dizer com você com certeza, afirmar, vai ser essa pessoa. Não tem como afirmar, ninguém pode. Por quê? Porque a Bíblia se cala, né? E onde a Bíblia se cala, a gente não deve falar. Mas vamos aqui aos pensamentos, aquilo que os estudiosos falam. Olha só. Muitos estudiosos têm tentado decifrar a identidade desses profetas e a maioria tem a opinião de que seja Moisés e Elias, né? É isso que os estudiosos falam. Nós vamos ver o porquê que eles falam que seja isso. Também tem alguns intérpretes que dizem que seja Enoque e Elias ou também Enoque e Moisés. Mas por que eles falam isso? Olha só. Primeiro, os que defendem que seja Moisés e Elias se baseiam no argumento de que Moisés e Elias apareceram na transfiguração. Né? Então a gente vê ali, né, onde fala em Mateus no capítulo 17, no momento da transfiguração, quando, né, Jesus ele pega ali Pedro, Tiago e João, sobe ali no monte e ele se transfigura ali diante dos discípulos. Né? Pedro até queria fazer uma tenda ali, queria ficar naquele lugar porque era muito bom, né? A presença de Deus ali estava tremenda, e ali naquele momento apareceu junto de Jesus Moisés e Elias, né? Então algumas pessoas, né, baseado nisso, falam que pode ser que seja Moisés e Elias. Outra coisa que as pessoas falam, e também os sinais milagrosos realizados que combinam com os que foram realizados pelos dois profetas. Olha só, a gente viu ali, né, que eles têm poder para transformar a água em sangue. E quem que fez isso de transformar a água em sangue? Nós vemos lá, Moisés converteu água em sangue e enviou as pragas aos egípcios, conforme lá o livro de Êxodo, no capítulo 7, do versículo 14 até o capítulo 11, versículo 10, mostrando ali sobre as pragas que Deus trouxe através da vida de Moisés. Outra coisa também, eles fazem sinais de descer fogo do céu, né? E também de parar a chuva. Olha só, Elias fez descer fogo do céu
e impediu que a chuva caísse dos céus. A duração da seca também é a mesma dos dias de Elias, 3 anos e meio. Então, como a gente pode ver lá quando em 1 Reis, no capítulo 17, quando começa a falar sobre o ministério do profeta Elias, né, ali ele se apresenta a Acabe e ele fala, olha rei, né, não vai vir chuva sobre a terra conforme a minha palavra. Isso nós vemos lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 17, nós vamos ver que essa seca durou 3 anos e meio. Né? Então, algumas pessoas interpretam que pode ser que seja Elias por conta do tempo da duração dessa seca, que foi o mesmo tempo que vai ser a duração do ministério das duas testemunhas. Porém, né, até coloquei aqui em caixa alta, né, em maiúsculo, não temos certeza de que sejam realmente Moisés e Elias. Né? Então, a gente não tem essa certeza. Ainda voltando aqui, outra coisa, alguns falam também que é por causa que, né, Elias ele não morreu, né, que ele foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. Né? Alguns falam também que seja Enoque, porque ele foi transladado. Alguns também falam sobre Moisés, né, mas a gente lê lá no livro de Judas, alguns dos versículos ali de Judas, até eu vou ver aqui, né, para você, lá em Judas, é o último livro ali antes de Apocalipse. Né, em Judas, versículo de número 9, Judas, versículo 9, fala assim, ó: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Né? Então a gente vê que Moisés ele passou pela morte. Ninguém sabe onde ele foi sepultado, né? Mas ele passou pela morte. E a Bíblia fala que o homem, né, está para ele viver uma vez e depois disso vence o juízo. Né? Então é difícil, meus irmãos, é difícil. Então, ó, não tem assim como dizer quem seja, né? Pode ser que seja duas pessoas comuns, dois judeus que Deus vai separar e os vai capacitar para esse ministério, né? Não sabemos a verdadeira identidade de quem seja. Mas isso aqui a Bíblia fala, olha só. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, né? Quando fala aqui sobre a besta que sobe do abismo, essa besta é o anticristo. Lhes fará guerra e os vencerá e os matará, porque pela permissão de Deus. Então nós vemos aqui a besta que surge do abismo vai fazer guerra contra as duas testemunhas e vai os matar. Olha só, a morte das duas testemunhas. Por decreto divino, seu ministério durará 1260 dias. Após isso, Deus retirará a proteção especial e as duas testemunhas serão mortas pela besta, que é o anticristo, e ela lhes fará guerra. Durante esse período, Jerusalém será semelhante a Sodoma. Nós vemos lá que Sodoma estava vivendo uma situação de imoralidade, né? Estava terrível aquela cidade. Lá em Gênesis, no capítulo 19, você pode ler sobre Sodoma e também sobre o Egito. O Egito era o problema da idolatria, e dessa mesma forma vai estar a cidade de Jerusalém, tomada pela prostituição, pela fornicação, pelo adultério e também pela idolatria. Uma semelhança que sugere a degradação tanto moral quanto espiritual, né? Vai estar tudo, né? Todos os princípios básicos da palavra de Deus vão ser contrariados durante esse momento. E o que vai acontecer então? O anticristo vai matar as duas testemunhas e ali os seus corpos ficarão estirados, né? Durante 3 dias e meios, né? E as pessoas contemplarão. Olha só o que fala aqui, ó. Agora Apocalipse capítulo 11, versículo 8 e versículo 9. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, que é Jerusalém, onde também o seu Senhor foi crucificado. Nós sabemos que Jesus ele foi crucificado lá no Gólgota, em Jerusalém. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados.
Como que as pessoas do mundo inteiro vão conseguir ver esses cadáveres? Através da televisão, né? Se essa profecia aqui fosse para 50 anos atrás, para 70 anos atrás, talvez isso não poderia se cumprir ainda. Por quê? Porque o mundo inteiro não estava interligado, né, pelo sistema de internet e pela televisão. Hoje não. Né, hoje nós podemos ver aqui, né, em tempo real aquilo que está acontecendo lá no Japão, aquilo que acontece lá em Israel ou em qualquer lugar do mundo, né, através da tecnologia. Isso hoje já pode acontecer. Então, como sabemos, breve virá o nosso Senhor. Vamos seguindo aqui. Outra coisa, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Olha só como que vai estar a depravação desse povo. Eles vão celebrar quando as testemunhas morrerem, vão até mesmo fazer festa e entregar presente uns aos outros. Aqui temos um breve vídeo demonstrando aqui, ó, as pessoas ali fazendo selfie, comemorando, né? Por quê? Porque as duas testemunhas foram mortas, né? Infelizmente, por causa da depravação do povo, eles vão estar celebrando a morte das duas testemunhas. Só que, porém, elas não ficarão mortas por muito tempo, né? Após os 3 dias e meio, o que vai acontecer? Apocalipse, no capítulo 11, versículo 11 até o versículo 13. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui, né? Como nós sempre falamos, tudo está no controle de Deus. Né? Deus nunca perdeu e nunca vai perder o controle de nada do que acontece em todo o mundo. Né? As pessoas estavam achando que eles tinham tomado o domínio da situação. Tanto é que não deixaram nem sepultar, né, para demonstrar, olha só, o anticristo matou as duas testemunhas, olha só como ele é poderoso. Só que poderoso só existe um, né, que é o nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que tem todo o poder. E ali então, nesse momento agora, elas se colocam em pé, né, e ali vem uma voz do céu e fala: subi para aqui, né? E as pessoas agora então vão contemplar as duas testemunhas subindo para o céu, né? E voltando novamente para a presença de Deus, né? Por quê? Porque Deus é aquele que enviou e aquele que cuida das duas testemunhas. Agora aqui, né, o nosso último slide de hoje, vamos falar sobre o juízo após a morte das duas testemunhas. Olha só. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Né? Como falei, né? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Né? Ali Deus deu apenas uma pequena demonstração do seu poder. Né? Veio um grande terremoto naquela cidade, ruiu a 10ª parte da cidade e 7.000 pessoas morreram. Né? Esse é um dos juízos que Deus traz após a morte das duas testemunhas. Amém, meus irmãos? A nossa próxima aula, então, estaremos falando sobre os 144.000. Né? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever em nosso canal. Se tiver alguma dúvida, comente e que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por estar nos acompanhando até aqui. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.